Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Em noite histórica de Olivinha, Flamengo bate o Fortaleza e encaminha a vaga no NBB. Flamengo recebe sinal positivo para negociar a vinda de atacante do Atlético de Madrid. Flamengo soltou um comunicado na tarde desta terça-feira para demonstrar solidariedade aos clubes gaúchos. Delegação do Flamengo desembarca no Rio de Janeiro na manhã dessa quarta-feira e Bruno Henrique faz promessa aos torcedores durante o protesto no aeroporto. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Na noite dessa terça-feira, o Flabasquete conquistou mais uma vitória importante no Novo Basquete Brasil. Com o início arrasador, o Flamengo voltou a bater o Fortaleza, dessa vez por 86-66, no Centro de Formação Olímpica, no Ceará, e abriu 2-0 nas quartas de final. O destaque da partida foi Gui Deodato, que marcou 16 pontos. O ídolo Olivinha atingiu a marca de 7.000 pontos no NBB. Flamengo e Fortaleza voltaram a se enfrentar após a boa vitória rubro-negra no primeiro jogo, por 79-71, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, aqui no Rio de Janeiro, na última semana. Vale lembrar que, diferentemente das oitavas de final, as quartas são definidas em uma melhor de 5 jogos. Sendo assim, o Mengão já está a um jogo de fechar essa série. Com a classificação encaminhada para as semifinais, o Flamengo volta a jogar já nessa quinta-feira, às 19h30, horário de Brasília, mais uma vez fora de casa. No Centro de Formação Olímpica, o time comandado pelo Gustavo De Conte encara novamente o Fortaleza pelo jogo número 3. Caso o Flamengo volte a vencer esse jogo e confirme a sua vaga nas semifinais, o Flamengo fica no aguardo do seu adversário, que sairá do confronto entre Bauru e Vasco da Gama. A série entre as duas equipes está empatada em 1-1. Os destaques da vitória do Flamengo foram Gui Deodato com 16 pontos, Scott Machado com 16 pontos e Gabriel Jaú com 13 pontos e 7 rebotes. Assim como no Tijuca Tênis Clube, o Flamengo comandou a partida contra o Fortaleza. O time rubro-negro teve um início arrasador, sufocou o Fortaleza com uma defesa intensa e abriu logo de cara 14-0. Após pedido de tempo do técnico adversário, o Fortaleza conseguiu subir de produção, mas o primeiro período acabou com a vitória do Mengão por 23-15. O segundo período começou com bola de 3 de Gui Deodato e com o Flamengo marcando com uma defesa por zona, que confundiu o ataque do Fortaleza. Quente nas bolas de 3, o Mengão seguiu aumentando a vantagem e em pouco mais de 2 minutos iniciou uma corrida de 10-6 para abrir o quarto. A parcial do período foi de 26-21 para o Flabasquete, que foi para o intervalo, vencendo por 49-36. Na volta do intervalo, o Fortaleza venceu a parcial de um quarto de pouquíssima produção ofensiva do Flamengo. Os donos da casa fizeram 16-10 e cortaram a diferença para apenas 8 pontos. Sem dar chances para o perigo, o Flamengo voltou com tudo no último período e venceu a parcial por 26-17 e fechou a partida com uma vitória por 20 pontos de diferença, 86-66. A noite do Flamengo também foi histórica para o Olivinha, um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo e um dos maiores jogadores do Novo Basquete Brasil. Ao anotar 9 pontos, o ala pivô de 41 anos ultrapassou a marca dos 7.000 pontos no NBB. Em sua última temporada no basquete, ele se tornou o quarto jogador a atingir tal marca. Acima do Olivinha estão apenas Chamel, Marquinhos e Alex Garcia, outros 3 ícones do basquete brasileiro. Vale lembrar que o jogador também é o maior reboteiro da história do NBB. O Flamengo soltou um comunicado na tarde dessa terça-feira para demonstrar solidariedade aos clubes gaúchos em meio às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em conjunto com o Palmeiras e São Paulo, o Mengão ofereceu o CT Ninho do Urubu para Grêmio Internacional e Juventude treinarem durante o caos no estádio do Rio Grande do Sul.
O presidente Rodolfo Landim se reuniu com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, para planejarem formas de ajudar os clubes do Rio Grande do Sul. Sendo assim, o trio de dirigentes chegou à conclusão que vai sim disponibilizar as principais estruturas de cada um para Grêmio, Internacional e Juventus, os três gaúchos que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa terça-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou o boletim dos dados causados pelas fortes chuvas no estado e, dessa forma, o número de mortos por conta dos temporais subiu para 90. Além disso, outros 4 óbitos estão sendo investigados. Ainda cabe ressaltar que o governo local registra 131 desaparecidos e 362 feridos. Cerca de 204 mil pessoas estão fora de suas casas depois das enchentes e deslizamentos. Desse total, aproximadamente 48 mil foram levados para abrigos e 156 mil seguem desalojados em casa de familiares ou amigos. Em termos de estrutura, o Rio Grande do Sul tem 397 dos seus 497 municípios com algum relato de problemas relacionados às fortes chuvas. Estima-se que 1.400.000 pessoas foram afetadas por essa tragédia. Diante de uma situação muito complicada, o Flamengo acredita que vai ter 2 reforços no elenco para o jogo contra o Bolívar na próxima quarta-feira, dia 15, às 21h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã. Trata-se de Arrascaeta e Eric Pulgar. Os jogadores se machucaram contra o Botafogo no dia 28 de abril e seguem sendo desfalques para o técnico Tite. O Arrascaeta teve uma lesão na coxa direita, mas já iniciou aí a sua transição para os campos. Pulgar teve uma entorse no tornozelo esquerdo e ficou com inchaço e dores, mas não foi uma lesão muito grave, ficando perto de voltar aos campos também. Não é à toa que fazem muita diferença no meio-campo do Flamengo e podem ser reforços de peso para o jogo contra o Bolívar. O De La Cruz é um dos jogadores que não vem sofrendo críticas da torcida. Inclusive, no desembarque da equipe hoje, ele foi praticamente um dos que se salvou dos protestos dos torcedores no aeroporto do Galeão. O Flamengo deve ter o reforço da dupla na partida contra o líder Bolívar. Por mais que agora o time jogue no Maracanã, não depende dele só, né? Já que está em terceiro lugar, 2 pontos atrás do Palestino e 5 atrás do líder Bolívar. Quem diria, hein? Antes desse jogo decisivo, o Flamengo encara o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no dia 11 às 16 horas no Maracanã. O próximo clássico do Flamengo no Campeonato Brasileiro vai acontecer no dia 18 de maio contra o Vasco, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da partida ser com o mando de campo da equipe Cruz Maltina, a CBF definiu que o jogo vai ser mesmo no Maracanã. A bola vai rolar a partir das 21 horas, horário de Brasília, com 50% dos ingressos para cada time. No desembarque da delegação do Flamengo no Rio de Janeiro na manhã dessa quarta-feira, o Bruno Henrique fez uma promessa aos torcedores rubro-negros durante o protesto no aeroporto. Antes de mais nada, vale ressaltar que o Bruno Henrique foi o único jogador do Flamengo que teve coragem e parou para ouvir as manifestações dos torcedores presentes ali no aeroporto. Durante a cobrança dos rubro-negros, o camisa 27 prometeu: "Eu não estou peitando ninguém, só estou falando que nós vamos melhorar." Atualmente, o Flamengo vive a pior fase da temporada de 2024, porque nos últimos 6 jogos o time conseguiu apenas 1 vitória, com 3 derrotas e 2 empates. Tudo isso levando em conta a Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. No momento, o Flamengo ocupa a 3ª posição do Grupo E com 4 pontos. Em resumo, o Flamengo ainda pode fechar a 4ª rodada da Libertadores na lanterna. Isso porque o Milionários da Colômbia vai receber o Bolívar da Bolívia nesta quarta-feira e, em caso de vitória, os colombianos passariam o Flamengo na tabela de classificação. Aí, nem Sul-Americana. Produção, coloca aí o vídeo gravado hoje na chegada da delegação.
Tá peitando torcida? Tu é ídolo, por quê? Tu é ídolo. Tá peitando torcida? Não, tá. Você é ídolo. Você é ídolo. Beleza. 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 É um ídolo. Vai melhorar agora. Vira pré-temporada, parceiro. Era pra tá bom, pô. Era pra tá bom, pô. É pra melhorar agora não, pô. Vocês passam, rapaz. Vocês passam, a gente fica, porra. O Flamengo fica. Nós somos do Flamengo, porra. Respeita essa porra. Respeita a camisa que vocês estão vestindo, rapaz. Vai melhorar agora. A pré-temporada foi pra quê, pô? O cara fazendo o que na pré-temporada? Nas redes sociais, os torcedores flamenguistas já pedem a demissão do Tite e já existe um movimento interno pensando nessa possibilidade. Mas a decisão do presidente Rodolfo Landim foi bastante clara. O mandatário ainda confia muito que o Tite vai conseguir mudar esse cenário e o respalda nesse momento e o trabalho dele continua. Mas a cobrança em cima da evolução da equipe ficou mais forte e já existem muitos conselheiros do clube pedindo a cabeça do treinador que não consegue fazer esse time milionário jogar bem. Os dirigentes entendem que o técnico do Flamengo já deveria estar com um estágio mais avançado em se tratando de bola, com o time mais organizado em campo e jogando um futebol melhor, porque já são 8 meses no comando da equipe. O Tite sabe que esse respaldo, se tratando de futebol brasileiro, pode durar apenas mais um jogo e logo contra o Corinthians. Nesse sábado no Maracanã, a torcida vai exigir a vitória a qualquer custo. O treinador está incomodado com essa situação e vem cobrando muito dos jogadores nos treinos para a mudança de chave existir, por mais que a confiança do elenco esteja bem abaixo nas últimas partidas. A pressão no Flamengo é para vencer todos os jogos, mas nem sempre isso é possível. Agora, o inadmissível é sofrer para equipes menores, com pouca qualidade técnica e tática. E isso vem acontecendo com bastante frequência atualmente. A batata do Tite está assando e chegou naquele período de que é difícil qualquer profissional conseguir passar por essa turbulência. Mas vai depender muito mais do trabalho da atual comissão técnica do que qualquer outra coisa. Aí eu te pergunto, você acha que o presidente Rodolfo Landim está certo em manter o Tite no cargo? Ou você gostaria de vê-lo fora do Flamengo já? Coloca aí. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Em má fase, o Flamengo tem noticiários movimentados também pelo mercado da bola que se aproxima no meio do ano. Um atacante do Atlético de Madrid teria sido oferecido ao Flamengo, de acordo com o portal Mundo Rubro-Negro. Marcos Paulo pode sim pintar no ninho do urubu. A informação dá conta também de que o clube ainda avalia o nome dele. Isso porque uma reunião deve acontecer para debater a ideia de repatriar o Marcos Paulo, que passou pelo São Paulo e pelo Fluminense, jogando aqui no Brasil. A sua lesão certamente vai ser colocada na balança no momento dessa análise. O jogador sofreu uma ruptura ligamentar no joelho e segue se recuperando e não vem jogando. O Marcos Paulo foi campeão da Copa do Brasil 2023 sobre o Flamengo, jogando por empréstimo no time do São Paulo. Mas os paulistas decidiram não seguir com a opção de compra, fazendo com que o jogador naturalizado português voltasse para a Espanha. Marcos é cria de Xerém e, caso venha para o Flamengo, se integraria ao histórico recente de ex-tricolores no Mengão. Os casos mais emblemáticos são os do Pedro e do Gerson, e o Ayrton Lucas também jogou no rival. No início do ano, inclusive, o Marcos Paulo fez parte do tratamento da lesão, se recuperando no CT do Fluminense, após um pedido feito pelo Atlético de Madrid. Vale lembrar que o Marcos Paulo tem 23 anos, 1,86 de altura, é um ponta esquerda com dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira. Também pode jogar de ponta direita e centroavante. Tem contrato com o Atlético de Madrid até 30 de junho de 2026 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 4 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação desse jogador? Coloca aí!
Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, hoje é quarta-feira, eu quero mandar aqueles abraços pra galera que me pediu e que tá sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Carlos Roberto de Penedos, Alagoas. Alô, Robério Rocha. Alô, seu sobrinho Gustavo de Várzea Nova, na Bahia. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Gilvando Alves dos Santos. Alô, amigo Antônio Henrique. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Júlio Bernardo de Bangu. Alô, Cacarecos e 11 Unidos. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Jorge Lanterneiro de Juiz de Fora, Minas Gerais. Alô, meu amigo Luiz Antônio. Alô, Fabrício. Alô, Nilo. Alô, Fabrícia. Alô, Maria Fernanda. Alô, Christian. Todos de São João de Meriti. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Francisco Macedo, Titico Flazico de Engazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo Peterson, gente finíssima. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão. Vai melhorar.